Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia e quem é Medvedchuk, que foi preso lá ontem. Qual a importância dessa figura? Vamos entender isso. Essas notícias foram sugeridas por Moliceiro, Faustino Ancap e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, em termos de situação militar aqui não teve grandes alterações, como a gente está sabendo, estão preparando uma grande invasão, deve acontecer em algum momento, muito em breve. O que a gente tem aqui são informações, por exemplo, de onde é que estão os campos de soldados russos na fronteira com a Ucrânia, vários acampamentos aqui conhecidos, e isso mostra um problema que os russos vão ter já neste momento, né? Na primeira invasão que eles fizeram, eles tinham um fator surpresa, né? Agora que está todo mundo sabendo o que eles vão fazer mesmo e coisa e tal, não tem mais esse fator surpresa, e o pessoal já está mapeando todos os lugares onde estão as tropas russas, por onde eles devem vir e tudo mais, né? Os ucranianos certamente vão estar esperando os russos. Além disso, há aquele detalhe que a gente já mencionou nos outros vídeos, que, na verdade, trazer as tropas do norte para cá, na verdade, quase que apenas compensou a saída do que já foi perdido na parte sul aqui da Ucrânia. Com todas essas perdas que houveram aí em termos de equipamentos, pessoal e coisa e tal, no final das contas a gente está falando de uma força apenas um pouquinho maior do que já é hoje. Então não se espera uma grande mudança, como alguns estão dizendo aí, eu não acredito nisso. Vai ser um pouco mais do mesmo, né? É lógico, os russos estão fazendo toda a movimentação, a gente está numa pausa nessa guerra. Embora você veja aqui vários bombardeios, vários atritos aqui ainda, a verdade é que eles estão realmente preparando, né? Aqui está os russos posicionando os canhões, os S-300 deles, os Panstir, isso aqui na região lá de Donetsk, né? Então, ou seja, é o que está acontecendo. E aqui em Kherson, tem também uma indicação de onde estão as tropas russas, elas estão dentro do aeroporto de Kherson, né, basicamente, e eles estão fazendo até trincheiras aqui, olha só, cheio de trincheira cavada para proteger os caminhões e coisa e tal, fazendo posições defensivas mesmo. Ou seja, a Rússia já há algum tempo deixou para lá esse negócio de tentar pegar Odessa, pegar Mykolaiv. Querer, eles querem, lógico que querem, mas a visão deles agora é mais realista. Defender Kherson já é tudo que eles esperam, e mesmo isso está complicado, tá? Tem havido alguma conversa por aí de que esses guerreiros que estão aqui, esses ucranianos que estão disputando nessa região aqui no mapa, na verdade já estão bem mais aqui embaixo, a ponto de estarem sugerindo que eles vão fazer um ataque aqui pela represa que passa aqui. Tem uma represa aqui, tem essa represa aqui, que é um outro ponto de passagem desse rio, né? Talvez seja aquele negócio. Eu acho que por enquanto é só papo mesmo do pessoal na internet. Não acredito que isso seja uma estratégia real, mas o que eles estão dizendo na internet, e tome com todo o cuidado possível, é que o plano é pegar a Crimeia, é descer por aqui e tomar a Crimeia através desse caminho aqui, essas tropas que estão vindo daqui. Eu acho pouco provável, acho que não vai acontecer isso, mas é uma possibilidade. A ideia dele seria fazer isso para pegar os russos no contrapé aqui, com boa parte dos suprimentos das tropas russas aqui na Crimeia. Se isso aqui se torna novamente área disputada de guerra, isso gera um problema, né? Mas enfim, vamos ver se realmente tem alguma base de verdade isso. Esses papos de Telegram, vocês sabem, algumas coisas dá para a gente verificar, porque tem confirmação de outros lados e coisa e tal, mas algumas coisas são só bate-papo mesmo, né? Enfim, a situação continua a mesma em Mariupol também, os russos cada dia andam um pouquinho, andam um pedacinho mais e coisa e tal, embora ainda não caiu a cidade, né? Ontem a gente viu um monte de vídeos derrotistas de que não, Mariupol está quase caindo, vai acabar agora, e não sei o que lá, e realmente teve já batalhões que se entregaram, a gente mostrou, falou sobre isso, um batalhão que se entregou, né, porque estava sem arma, sem munição e coisa e tal. A situação lá não é fácil, eu não estou dizendo isso, não é fácil, mas não ache que assim tá para cair, não. Isso daí é muito os russos querendo jogar essa propaganda para ver se os próprios ucranianos acreditam nisso e se entregam, né? Enfim, a grande notícia de ontem foi a prisão do opositor pró-Kremlin, o Viktor Medvedchuk.
esse sujeito aqui, né? E esse aqui é o problema que as pessoas não estão entendendo. Então muita gente fala, caramba, não, mas o cara era um partido político contrário, pró-Rússia e coisa e tal. Isso já seria mais do que suficiente para prender ele numa guerra, né? Evidentemente que acabaram os partidos pró-Rússia. Aliás, diga-se de passagem, o partido dele, que tinha deputados eleitos no Congresso ucraniano, os deputados refutaram totalmente, revogaram totalmente apoio à Rússia com essa guerra, declararam apoio à Ucrânia, cortaram totalmente relações com a Rússia. Ou seja, essa ideia do partido pró-Rússia na Ucrânia, que seria reconquistar a Ucrânia pela democracia, foi para o saco justamente com a invasão do Putin, né? Essa ideia, eu expliquei isso num vídeo lá no Visão Libertária, um vídeo logo no iniciozinho da guerra, dia 25, 26, não sei, alguma coisa assim, sobre o que eu falava que o Putin está arriscado, está querendo ser o Pedro Grande e vai acabar sendo o Nicolau II da Rússia, né? Mas eu expliquei lá o que acontece. Na Ucrânia sempre teve partido pró-Rússia e partido pró-Europa. Sempre teve isso. Até 2014 os partidos pró-Rússia ganhavam, mas daí a eleição em 2014 foi claramente roubada para o partido pró-Rússia, e aí gerou todo aquele descontentamento, a revolta a Maidan, em que os pró-europeus tomaram a Ucrânia e coisa e tal, expulsaram os russos de lá, os pró-russos de lá, e desde então o partido já trocou presidente, foi primeiro o Poroshenko, agora o Zelensky, mas todos pró-Europa, né, e contra a Rússia. E aí com a invasão da Crimeia e coisa e tal, isso piorou. Mas aí o que o Putin fez? Ele tentou criar novamente um partido pró-Rússia na Ucrânia, com o Medvedchuk. Ele é um empresário, é muito rico, ele é dono de redes de televisão na Rússia e na Ucrânia, e daí tentou fazer essa coisa toda, né? E no final das contas, o partido dele chegou a ter uma votação boa na última eleição, que elegeu o Zelensky. E aí a expectativa deles é que eles fossem crescer de tamanho até o ponto em que eles pudessem tomar o poder lá na Ucrânia, né, e voltar à situação original, que é o que o Putin quer, de ter um vassalo dele comandando a Ucrânia. Só que talvez o Putin tenha querido justamente agilizar esse processo, né, ameaçar invadir a Ucrânia, ele esperando um golpe militar e que o Medvedchuk assumisse o país, né, assumisse a Ucrânia, mas no final das contas, como a gente sabe, deu tudo errado, o Medvedchuk fugiu e coisa e tal, e foi capturado agora. E aí, o problema todo é que o pessoal está colocando ênfase nisso que eu contei até agora, que o Medvedchuk é um político ucraniano, amigo do Putin, favorável à Rússia e coisa e tal. Tudo isso é verdade, eu não estou dizendo que é mentira não, é verdade. Só que isso não é o principal do Medvedchuk. O Medvedchuk é padrinho dos filhos do Putin. Ele é amigo do Putin, assim, ó. Sabe aquele cara camarada, unha e carne? Essa reportagem da Times foi feita antes da guerra, na verdade. Esse daqui é o Medvedchuk, que é padrinho da filha do Putin. Os dois têm vários encontros, várias festas que os dois vão juntos. Eles são realmente muito amigos. Esse cara aqui, que foi capturado pelas forças ucranianas, é um amigo de infância do Putin, é um cara extremamente ligado ao Putin. E esse é o motivo para a prisão desse traidor, né? Evidentemente que eu, como libertário, sou totalmente contra o governo prendendo pessoas, acho que o governo não tem direito de fazer isso. Justiça é uma coisa excelente, é uma coisa que precisa existir na sociedade, mas deve ser feita por tribunais privados, por empresas privadas de segurança, nunca por governos coercitivos. Mas, neste caso, não deixa claro que não tem alternativa. O cara está apoiando uma invasão de um país pelo outro. Não tem dúvida alguma que ele deveria ser preso. Mas a grande coisa é essa. O que está todo mundo falhando de entender é que a Ucrânia agora tem nas suas mãos um cara que é amigo pessoal do Putin. Amigão mesmo. Essa parte toda dele ter feito, é lógico, ele fez isso em acordo com Putin, né, de criar o partido, de tentar ganhar as eleições na Ucrânia, tudo isso ele fez para ajudar o Putin. Mas ele fez isso porque ele é amigo do Putin, amigo pessoal, gente ali que estava do lado do cara a vida toda. É uma situação em que agora a Ucrânia, uma situação rara, em que a Ucrânia tem agora alguma coisa para negociar com o Putin, né, alguma coisa que pode, talvez, machucar o Putin, né? O governo ucraniano já falou que pretende trocar ele por soldados ucranianos, porque a verdade é a seguinte, essa iniciativa de partido pró-Rússia na Ucrânia já acabou.
Putin tentou essa jogada, ele nunca mais vai conseguir isso. O apoio à Rússia agora na Ucrânia é zero. Não tem mais ninguém que ouse criar um partido pró-Rússia ou que fale em se aproximação novamente com a Rússia. O Putin conseguiu isolar totalmente a Rússia dentro da Ucrânia. Então o Medvedchuk, ele não é mais um problema para a Ucrânia, ele não tem mais nenhuma utilidade para a Ucrânia, né? E a ideia do Zelensky é entregar ele para a Rússia, vai lá para ficar com seu amiguinho Putin, e em troca de soldados ucranianos presos, ou seja, fazer uma troca de prisioneiros de guerra. Isso é padrão por aí. Eu não sei, às vezes eu fico pensando se não dava para fazer alguma coisa um pouco maior com o Medvedchuk. É isso que eu fico impressionado. O pessoal não está percebendo a importância do Medvedchuk. Não é meramente um opositor do Zelensky. Não, ele é um amigo do Putin. Ele é da família. É coisa muito próxima. É padrinho dos filhos do Putin. Bom, somando aos absurdos que os russos já cometeram em Bucha, Kramatorsk e várias outras cidades ucranianas, né, agora está saindo a informação de que os russos estão enviando ucranianos para regiões remotas da Sibéria. Isso é uma coisa que era muito comum na época soviética, era um estratagema dos regimes soviéticos para controlar revoluções, para apaziguar povos. O que eles faziam? Eles mandavam as pessoas para a Sibéria e traziam um monte de russos para aquela região, de forma que a região ficava maioritariamente Rússia. Inclusive, isso é uma das coisas que levou a Ucrânia a falar russo, a ter tantos russos ali, porque justamente aquela região onde hoje é a Crimeia e Donbás e coisa e tal, era dos cossacos, né, dos tártaros e cossacos. E, na verdade, justamente a União Soviética, querendo diminuir a força desses grupos, tirou muitos daquela região e botou russos no lugar. E é por isso que se fala tanto russo na Ucrânia hoje em dia. É uma tática que costumava funcionar em algum momento, mas está ficando muito exposto isso agora. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser considerado como mais um crime de guerra do Putin, um absurdo completo isso, né? Tem vários outros. Aliás, o Biden falou hoje que o Putin está cometendo um genocídio. Falou oficialmente, via Casa Branca. Isso é um genocídio. O que significa que os Estados Unidos estão muito perto de entrar nessa guerra. No final das contas, a verdade é essa, né? Bom, e Putin, por seu lado, tá titubeando, cara. O Putin ontem fez uma visita numa indústria qualquer lá na Rússia, e daí o pessoal perguntou algumas coisas para ele, ele começou a repetir várias vezes que não, a gente só queria ajudar as pessoas, nós fomos forçados a fazer isso, eu não poderia esperar mais tempo, uma briga era inevitável, era só uma questão de tempo, nós não tínhamos opção. Repara o que ele está falando aqui. Ele já está assumindo que foi um erro. Ele já está assumindo que foi um erro. Porque o tipo de coisa que ele falou, olha só, a gente não podia esperar, não tínhamos escolha, tínhamos que fazer isso mesmo. Ele já está se defendendo do erro que foi a invasão à Ucrânia. Ele já parou com aquele negócio de não, vamos conquistar a Ucrânia é Rússia e não sei o que lá, e aquele discurso inicial todo dele. E ele já mudou a chave para, olha só, não tinha alternativa, cara, a gente tinha que fazer isso, porque, pô, senão, sei lá o que. Ele repetiu a mesma coisa várias vezes numa entrevista de poucos minutos aqui. Então, o que mostra o quanto o Putin está enrascado nessa história. Ele já está tentando arrumar desculpa para a merda que ele fez, né? E, lógico, o Putin, estando isolado, estando em defensiva e coisa e tal, isso não quer dizer que as coisas vão melhorar lá na Rússia, ao contrário. Significa que elas vão piorar. O grau de repressão só tende a aumentar. E o que está acontecendo é a fuga de cérebros. A gente já falou sobre isso também em outros vídeos, e fica cada vez mais evidente a quantidade de pessoas abandonando a Rússia, de russos saindo da Rússia. Principalmente o pessoal mais educado, o pessoal com mais dinheiro, o pessoal com mais capacidade técnica. Por que isso? Porque, evidentemente, você ficar na Rússia neste momento é saber que você está indo voltando para uma União Soviética. E já está acontecendo isso, eles já estão tendo dificuldade de sair da Rússia. Voo não tem mais. Você ainda consegue sair da Rússia via trem. Mas mesmo isso eles já estão complicando, emitir visto, emitir passaporte, já está complicado para as pessoas saírem da Rússia agora. E na memória do pessoal que está lá na Rússia, ainda tem muita gente que lembra dessa época
Soviética em que você era proibido de sair. Evidentemente as pessoas mais velhas, né? O pessoal da minha idade, mais velho do que eu, lembra certamente disso, dessas histórias da União Soviética, das loucuras que as pessoas faziam, precisavam fazer na época para fugir do regime comunista. Você pode ter uma ideia pelo que os cubanos fazem para fugir do regime comunista deles. E então esse pessoal fica apavorado, porque eles estão vendo a Rússia caminhar em direção à União Soviética, é o que a gente falou, é uma das possibilidades. A Rússia sai dessa guerra ou com uma Coreia do Norte, ligada totalmente à China e fechada com o resto do mundo, ou com uma União Soviética mesmo, ou seja, totalmente fechada em si mesmo, com uma economia extremamente pobre e um fracasso já desde o início, ou então ela vai acabar se desintegrando, vai quebrar em várias repúblicas aí, e eu acho que essa terceira hipótese é que vai acontecer. Mas o pessoal que está lá está muito preocupado com a possibilidade de virar novamente uma União Soviética, uma Coreia do Norte. Vamos sair enquanto dá para sair. E é aquilo que eu falo para vocês, o pior é que nessa situação saem as pessoas que mais o país precisa, mais a economia local precisa. Os técnicos e coisa e tal, o pessoal de maior formação, justamente porque são eles que conseguem sair, né? Porque o pessoal pobre não tem como sair de qualquer forma, vai ficar lá. Mas essas pessoas que têm uma boa qualificação, que têm uma capacidade boa, conseguem com relativa facilidade. Então, no final das contas, é isso. Mais uma tragédia para a Rússia. Aliás, um vídeo que eu estou para fazer lá no Visão Libertária é sobre o problema demográfico na Rússia, que é tão ruim quanto ou pior que o chinês, e também decorrência do comunismo. Enfim, e lógico, mais uma vez, mais uma grande vitória para o Putin nessa guerra, né? Ele conseguiu fazer exatamente o contrário do que ele disse que queria. Ele queria enfraquecer a OTAN, queria enfraquecer a comunidade europeia, fortaleceu a comunidade europeia, fortaleceu a OTAN. E está aqui, ó, a Suécia já avisou que vai entrar na OTAN. A expectativa deles é que entre ainda este ano, em julho. Mas em junho desse ano eles devem já estar na OTAN. Mas qual que é o processo lá? A OTAN ela tem um processo que leva muitos meses para um país entrar para a OTAN. Né? Não é um negócio assim, vamos entrar para a OTAN. Só que no momento que a solicitação é aceita, o artigo 5º já está valendo. Ou seja, se aquele país for atacado, ele já tem a resposta de todos os países da OTAN. Então, ontem a gente falou da Finlândia, que tinha entrado já na OTAN, tinha decidido entrar para a OTAN, e agora a Suécia também fez a mesma coisa, o mesmo movimento, vão entrar para a OTAN. E lógico, a gente sabe, o Putin vai ficar chateadinho, vai dar mensagens, vai mover armas na fronteira da Finlândia, e aí está o outro grande problema do erro de cálculo do Putin nessa guerra. Ninguém mais tem medo da Rússia agora. Para pensar. Se a Rússia não está conseguindo derrotar nem a Ucrânia, por que a Finlândia, a Suécia e outros países teriam medo da Rússia agora, né? Pois é, Putin, isso é o grande problema. Com essa guerra na Ucrânia, todo mundo viu duas coisas. Primeiro, que a Rússia não é tão forte assim como ela diz. Segundo, que ela é capaz de fazer besteiras e causar muitos prejuízos. Ou seja, a Rússia vai perder essa guerra da Ucrânia, já está perdendo a guerra, já está perdida essa guerra, mas isso não quer dizer, lógico, que ela não tenha causado muitos danos à Ucrânia. E é o mesmo pensamento que tem a Finlândia e a Suécia. Ninguém mais tem medo da Rússia, medo de perder uma guerra para a Rússia. A Rússia vai perder sempre, mas pode causar confusão, pode causar danos. E daí esse renascimento da OTAN. A OTAN estava praticamente morta, a comunidade europeia tinha vários membros falando em sair da comunidade europeia. Sabe o que vai acontecer agora? Acabou isso, não vai ter mais ninguém saindo da comunidade europeia, não vai ter mais ninguém saindo da OTAN. Por quê? Porque o Putin mostrou uma utilidade para esses grupos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.